Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre alguns pontos tratados nesse livro, Tempestade sobre Multinacionais, do Raymond Vernon, de 1977. Raymond Vernon, ele é um economista da Universidade de Harvard. Ele desenvolveu uma tese, chamada de Teoria de Ciclo do Produto, que foi publicada aí em 1966. E ele está preocupado com a seguinte questão: você pega um produto que surge, aparece, tem uma inovação que surge num determinado país. Como é que eu posso estabelecer o modo como esse produto vai se difundir pelas outras regiões? Tá? Essa que é a principal preocupação da teoria, então. Então, ele basicamente parte dos seguintes princípios, né? As condições de acesso ao conhecimento científico para a criação desse produto não diferem de maneira significativa entre as empresas. As empresas basicamente têm acesso a esse conhecimento. Segundo, a inovação depende da capacidade do empresário de perceber oportunidades econômicas. Terceiro, dada a evidência de uma necessidade de consumo, o empresário será motivado àquela inovação. Então, a inovação é muito mais o resultado de uma necessidade do mercado. E quarto, o modelo do ciclo do produto não trata de uma inovação em geral, das inovações em geral, mas aquelas inovações, geralmente produtos de das altas faixas de renda, cuja função de produção é poupadora de mão de obra. Então ele chega nesses gráficos aqui. O gráfico vermelho é o gráfico no país inovador, onde você percebe um ciclo, que vai do início, está baixa as vendas, vai aumentando, chega um ápice e depois começa um declínio lento. À medida que você está no ápice lá do primeiro país, você já começa a ter um crescimento aqui para o segundo país, tá? Então, à medida que a curva vermelha ela vai caindo, quando chega em zero, você vê que já começa a vender no segundo país desenvolvido. E depois vem a curva em azul. A curva em azul, a terceira curva, seria no país em desenvolvimento, que ele entra no mercado, mais ou menos o azul começa a ter uma linha maior que zero no pico do segundo país desenvolvido, da curva verde. E aí o azul começa a aumentar. Então você vê que a difusão ela vai gradativamente do país inovador, depois vai para outro país central e depois, por fim, quando você já tem uma economia de escala significativa, você já conseguiu reduzir significativamente o produto, é que essa empresa vai se instalar num país em desenvolvimento para começar a fabricar aquele produto. Então, os países em desenvolvimento acabam pegando produtos de segunda linha. Ele dá um exemplo aqui na área de semicondutores. Você vê que as primeiras fábricas de semicondutores já apareceram nos Estados Unidos. Depois, a curva verde começaram a aparecer na Europa e no Japão. E depois a curva azul começaram a aparecer em Taiwan, na Tailândia, em Singapura. Outro dado que ele mostra é de 68 a 74, cerca de 180 multinacionais com sede nos Estados Unidos venderam 717 subsidiárias no estrangeiro. Então, corresponde a esse processo de difusão, ou seja, os países centrais eles vão abandonando determinadas linhas de negócio que já foram exploradas nos países centrais e se dedicando a outras atividades. Então, esse processo de você ir instalando essas tecnologias novas ao longo do mundo tem um papel central as multinacionais. Então, na fase 3,
Você pode indicar, ele dá exemplos da Fundação Ford, da Fundação Rockefeller, que investiram no desenvolvimento de máquinas agrícolas para a produção de arroz. A maior siderúrgica privada do México vendeu seu processo de redução direta para o Brasil, Iraque, Indonésia, Zâmbia. E o processo de extração de metais de óleo cru, também lá do México, foi vendido para estatais da Colômbia e Jamaica. Então você vê que a tecnologia ela meio que vai migrando pelos países. As principais críticas dessa teoria do ciclo do produto são o seguinte: primeiro, que ele subestima os fatores da oferta. Eles consideram muito o fator da demanda. O mercado decide tudo. Mas existem também fatores da oferta que não são muito levados em conta. Outra questão, ele mesmo reconhece que essa teoria não é muito aplicável para todas as inovações em geral. A teoria do ciclo do produto desconsidera que uma parte desse conhecimento técnico não é transferível, então não é tão simples você pegar uma tecnologia e aplicar em outro país. Depende se esse país tem capacidade de absorver essa tecnologia. Você tem que ter mão de obra local, você tem que ter condições para você desenvolver aquela tecnologia naquele país. Ele diz que o mercado define essa trajetória tecnológica, o que ignora determinantes tecnológicos e o conceito que mais tarde ficou conhecido como trajetórias tecnológicas, que depende da caixa preta. Uma frase típica do Steve Jobs, ele dizia que ele não consulta o cliente para saber qual a linha de produto da empresa dele, da Apple, porque o consumidor não sabe o que quer. Ou seja, é a empresa, é a Apple que vai dar os rumos e não o mercado. Outra situação parecida do Henry Ford, quando ele dizia que se eu fosse perguntar para os meus clientes, para o mercado, o que ele queria, ele ia me dizer que devia fazer uma carruagem, sei lá, aperfeiçoada. E, no entanto, ele fez um automóvel. Tem nada a ver. Que essas quebras de paradigma, elas dificilmente são orientadas pelo mercado. E outra questão é que ela supõe taxas de inovação e mudança constantes durante todo o ciclo do produto. Numa época de globalização também, em que os produtos eles estão muito mais difundidos, né? E esses ciclos do produto estão cada vez mais curtos, né? Essas curvas elas tendem a se aproximar, né? O Raymond Vernon, ele aponta que você tem observado uma revolução nos transportes, seja pelos aviões, que estão cada vez mais transportando mais gente, uma revolução nas telecomunicações, que torna os lugares praticamente online no mundo todo. Isso está levando a uma homogeneização do consumidor, dos produtos, e uma internacionalização maior. Ele cita nos Estados Unidos, o percentual de patentes de não residentes aumentou de 13% em 1955 para 30% em 1972. Agora está por volta aí de 50%. Isso nos Estados Unidos. Então, esse maior número de patentes não residentes é um fenômeno que se observa nos países centrais. Então, tudo isso são ingredientes que contribuem para o maior aumento do poder das multinacionais. Então, você veja que essa teoria de ciclo do produto, que é com que a Raymond Vernon trabalha, ali já apontava um papel de protagonismo das multinacionais, e esses fenômenos todos também têm levado ao crescimento do comércio no pós-guerra, aumentado o papel das multinacionais. Para os países em desenvolvimento, ele aponta que com o choque de petróleo lá em 74, reacendeu-se uma esperança de que houvessem choques parecidos em outras áreas de matérias-primas que os países em desenvolvimento são exportadores. Mas isso não aconteceu.
aumentaram os laços tecnológicos dos países em desenvolvimento com os países desenvolvidos, tá? Com aumento de pagamentos por transferência de tecnologia, e ele aponta também o aumento da exportação de produtos manufaturados em países em desenvolvimento, como Índia, Brasil e México, coisa que agora já está retrocedendo novamente. Uma característica das multinacionais, ele aponta assim: das 250 maiores multinacionais com sede nos Estados Unidos, 150 estão na Europa, 70 no Japão e 20 no resto do mundo. Tá? Essas são as maiores multinacionais que ele aponta na pesquisa dele. Então, em 1950, então, as multinacionais já é um fenômeno aí predominantemente norte-americano, principalmente com a vitória da Segunda Guerra, que aumentou mais a participação das empresas norte-americanas no mundo. Ele aponta que em 1950, apenas 17% das vendas nos Estados Unidos eram vendas feitas por multinacionais. Em 67, esse número aumentou para 42 e em 74 para 62. Então, cada vez mais o mundo, cada vez mais globalizado, cada vez mais multinacional. Mais de um terço da produção industrial do mundo vem das multinacionais. Esse livro foi escrito em 77. Tá? Em 74, para 179 maiores empresas multinacionais com sede nos Estados Unidos, cerca de 200 bilhões de dólares das vendas totais, que foram de 540, vieram de subsidiárias estrangeiras. Então, quase um terço das vendas dessas empresas americanas vieram do estrangeiro. A inovação, isso é um aspecto interessante que ele chama no livro. A inovação não foi a razão principal desse boom, dessa liderança. Ele diz que de 703 inovações no pós-guerra, apenas 113 foram de multinacionais. Ou seja, o grande avanço no pós-guerra foi por conta da vitória dos americanos. Com relação à propriedade da subsidiária, ele pegou uma amostra aí de 180 empresas com sede nos Estados Unidos e constatou que as suas subsidiárias instaladas em países industrializados, elas têm a propriedade total das subsidiárias em 73% dos casos. Se você vai olhar subsidiárias em países em desenvolvimento, o índice de titularidade, propriedade total, cai para 53%. E esse número acontece também com empresas, se você pega multinacionais da Europa ou multinacionais do Japão. O percentual de propriedade total em países em desenvolvimento, ele cai. Isso por quê? Porque você tende a, em países em industrialização, né, em desenvolvimento, você tende a fazer mais acordos de joint venture do que você ter a propriedade total do negócio, por conta de políticas locais, enfim, de uma série de razões. Outra questão são as aquisições. Ele diz, antes da Segunda Guerra, 37% das subsidiárias estrangeiras das principais multinacionais do mundo foram incorporadas por aquisição. Então já tinha uma empresa mais antiga, a multinacional se instalou lá, comprando, adquirindo aquela empresa e se instalando lá. De 46 a 58, esse número subiu para 44% e na década seguinte subiu para 55%. Isso no total, subsidiários estrangeiros totais. Se você pega subsidiários nos países em desenvolvimento, esse número último, em vez de ser 55%, ele é de 35%. Então, o número de aquisições percentualmente em países em desenvolvimento é menor. Por quê? Porque nos países em desenvolvimento você não tem menos, né,
empresas atuando naquela área. Então você vai realmente abrir uma nova área. Ele chama atenção para as inovações, ele dá o caso da França. A França perdeu os álcalis espanhóis nas guerras napoleônicas. Resultado, desenvolveu o processo Leblanc de álcalis sintéticos. A Alemanha perdeu acesso ao nitrato do Chile por causa da Primeira Guerra. Conclusão, houve o desenvolvimento do processo Haber-Bosch de fixação de nitrogênio. Os Estados Unidos perdeu acesso à borracha do sudeste da Ásia na Segunda Guerra. O que aconteceu? Desenvolvimento da borracha sintética. Então você vê que essa dependência de matéria-primas ela acaba sendo contornada de um jeito, né? Ou de outro, não totalmente, né? Mas isso acaba sendo contornado pela tecnologia. Então, isso é um indício, né, de que a demanda, né, ou seja, a escassez de oferta, levou ao desenvolvimento da tecnologia. Escassez né, de matéria-prima. Então, o mercado acabou impondo o ritmo da inovação. Outro exemplo que ele dá é do Japão, que desenvolveu eletrônica portátil. Por quê? Porque no Japão as pessoas não têm muito espaço nas suas casas para guardar produtos eletrônicos. Então há uma demanda do mercado para inovações miniaturizadas. Então ele vai muito nessa linha do impacto do mercado guiando a inovação. A questão é que não é só o mercado, né? Existem trajetórias que são definidas pela característica da tecnologia. A característica da própria tecnologia é que acaba dando um rumo. Ele enfatiza muito o lado do mercado. Outra questão que ele chama a atenção é com relação ao custo da inovação. Ele fala que o desenvolvimento do avião DC-3, em 1930, né, levou mais ou menos $1 milhão. O Boeing 747, em 1960, exigiu $1 bilhão em pesquisa. O ENIAC custou $500 mil, computador, universidade. O IBM 360, $1 bilhão. Então ele esse dado sugere que a inovação é uma coisa de grande empresa, né? Isso contrasta um pouco com o que ele havia dito, que a inovação não foi o motor das multinacionais. Quer dizer, para você ver como é que a vitória dos americanos na Segunda Guerra foi um motor muito mais forte do que isso, né? Mas algumas inovações realmente estão ao alcance de grandes empresas. Em certos produtos padronizados, a concentração do mercado global tem tendência de queda. Um dado curioso, quer dizer, você tem grandes empresas, a tendência que você imaginar é que vai haver grandes monopólios, grandes oligopólios, e o mercado vai cada vez mais se concentrar. Ele pegou algumas áreas, né? Ele pegou a área de automóveis, polpa e papel, alumínio, folhas de zinco, petróleo, cobre, chumbo, monômero de estireno. Então ele pegou esses gráficos e montou o grau de concentração da indústria. Tem um índice lá. E ele constatou que o grau de concentração da indústria ele está diminuindo. Isso vai de acordo com a teoria dele da difusão, né? Que uma tecnologia, à medida que vão surgindo novas tecnologias, as mais antigas elas vão se espraiando. Existe uma entropia, uma tendência à difusão da tecnologia pelo mundo e que faz com que surjam novas empresas. Raul Prebisch, da CEPAL, ele argumentava que as matérias-primas dos países em desenvolvimento estão condenadas a uma inexorável deterioração dos termos de troca. Cada vez mais paga-se menos pelos produtos de matéria-prima. Porém, na prática, mesmo as multinacionais, isso o Raymond Vernon falando, mesmo as multinacionais que controlam diretamente o preço, por exemplo, da banana lá na América Central, ou do petróleo, ou do cobre, ou da bauxita, às vezes interessa a ela
ter um preço baixo, às vezes interessa ter um preço alto. Isso não é uma regra. Então, dizer que as multinacionais estão comprometidas com essa degradação dos termos de troca não corresponde à realidade. No caso do petróleo, preço alto interessa às empresas multinacionais. Existe um argumento do Konstantin Weitzus, que ele analisou o caso na Colômbia de multinacionais farmacêuticas e constatou que ali havia transferências de lucros exorbitantes, indiretas, com trocas entre matriz e filial. Tá? O Raymond Vernon, ele diz que isso foi uma situação pontual, que aconteceu por causa de uma política de preços do governo, que era controlado, os preços dos remédios eram controlados, e havia restrição à remessa de lucros, muito, muito severa. Então, não dá para extrapolar o que aconteceu na Colômbia naquela época para toda a América Latina, segundo ele. É um erro grosseiro. Outra questão da influência política das multinacionais, o Raymond Vernon chama a atenção que o empenho dos governos na defesa das suas multinacionais irá depender do tamanho da estrutura do mercado. Ele dá um exemplo da Holanda, é um país pequeno, tá? Não tem muitas empresas multinacionais. Então, quando ela vê um problema, por exemplo, da Philips no Brasil, ela não precisa se preocupar com um problema com outras empresas multinacionais da Holanda, porque provavelmente essas empresas multinacionais elas atuam em outra faixa de mercado. Então, ela pode ver o caso da Philips específico. No caso dos Estados Unidos, o Raymond Vernon ele chama a atenção que isso, na maioria das vezes, não acontece, porque você pega um setor, eletrônica, uma empresa lá faz uma demanda lá para o governo americano. Se o governo atende essa empresa, o problema é que existem outras empresas no mesmo setor, em eletrônica, norte-americanas também. Então, ele dá exemplos. Por exemplo, nos Estados Unidos, em 1920, ele atendeu a demanda das empresas independentes produtoras de petróleo para se instalar no Oriente Médio, contrariando as grandes empresas. Em 1968, o Peru confiscou uma empresa norte-americana, a IPC. O governo americano não quis pressionar o governo peruano nesse caso para não comprometer o investimento de outras empresas americanas que estavam no Peru. Outro exemplo, em 76, o governo americano apoiou o embargo de minério de crômio da Rodésia, prejudicando empresas norte-americanas que atuavam lá na Rodésia. Isso por quê? Isso tudo para conter o avanço da União Soviética lá na Rodésia. Então, essa atuação, ele chama atenção, no caso dos Estados Unidos, entre políticas de multinacionais e de governo americano, você tem casos de divergências.